Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Délcio Barbosa. Eu falo aqui da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aqui nesse canal eu falo sobre o Evangelho. Amém? Então, se você chegou aqui por acaso ou não, hoje, pela graça de Deus, eu quero compartilhar o Evangelho com você. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, eu vou ler. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Novamente, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olá. Então, aqui nesse versículo está dizendo que Noé era um pregador da justiça. Amém? E então, como Noé se tornou um pregador da justiça, né? Ele construiu a arca de Noé pela fé, né? Somente pela fé. E diz aqui também que Deus, né, fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, naquele tempo de Noé, que Noé vivia com a sua família, existiam muitas pessoas, né? E assim como os dias de hoje, as pessoas elas faziam todo tipo de obra, né? Obras boas, né? Elas cuidavam bem da sua família, trabalhavam no campo, né? Faziam a mesma coisa, tinham os mesmos pensamentos, as mesmas intenções que todo homem tem e carrega, né? Mas aqui diz que fez cair sobre o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? Porque na realidade, né, as pessoas vivendo, o homem, né, a humanidade vivendo pelo conceito do mundo, né, independentemente da obra, Deus vê como o mundo dos ímpios, né, porque o homem ele vive pelo seu próprio conceito, ele decide o que é certo e o que é errado, né, por causa do pecado, né, porque ele ah, acabou absorvendo aquele conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento ele segue o seu próprio pensamento, ele mesmo que decide o que é certo e o que é errado, né? E o homem ele sempre vai ter a intenção de fazer aquilo que é certo, aquilo que ele acredita que é certo, e tentar evitar, né, o que é errado, né? Ele vai tentar evitar o pecado. Porém, ele não tem essa capacidade, né? E Deus, ele encontrou a Noé, né, e pôs no coração de Noé, né, a fé para fazer a arca, né, por causa do dilúvio. Deus anunciou o dilúvio. Então, lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, independentemente da obra, né, que esse homem, né, nessa época e também nos dias de hoje, independentemente da obra, Deus está dizendo que todo desígnio é mal, né, continuamente, né, todo desígnio, toda intenção. Então, todo julgamento do homem para Deus é mal, mesmo que aos olhos desse mundo pareça bom, né? Muitas pessoas fazendo obras, né, assim, muito boas, muito fraternas, muito caridosas, né? Às vezes, esse tipo de coração estabelece muitas pessoas, né? E as pessoas, elas acabam se exaltando por causa desse coração
e também porque são tidas como pessoas muito boas, muito honestas, então né, as pessoas elas acabam adquirindo, a humanidade acaba adquirindo essa característica e não depende da graça de Deus, né? Mas Deus disse que enviaria, né? Ele viu essa maldade e disse que enviaria o dilúvio, né? Que mandaria, que ele acabaria com esse mundo, né? Ele não pediu assim para as pessoas, vocês aí que, né? Vocês troquem a obra de vocês e tal, porque senão eu vou fazer assim, vou enviar o dilúvio. Não, ele tomou uma decisão e também ele decidiu, né? Fazer a arca, né? Para salvar, né? Então, as pessoas estavam acreditando no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria justiça, e isso era continuamente mal aos olhos de Deus. Então, Deus, ele enviou esse dilúvio, né? Ele decidiu assim, para salvar as pessoas, para retirar, né, as pessoas desse caminho, né? Porque as pessoas não queriam depender da graça de Deus. Então Deus decidiu, eu quero que as pessoas, todos os homens, dependam da graça, certo? Então aqui também, nesse capítulo 6 de Gênesis, bem na hora tá passando um avião aqui, mas acho que não vai atrapalhar. Tá escrito assim, ó, no versículo 8, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então Noé também vivia naquele tempo, né? E aqui diz que certamente Noé também era um homem como qualquer outro, né? Continuamente mal. Mas por que Noé, aqui diz também no versículo 9, diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eis a história de Noé, né? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Noé achou graça diante de Deus, né? Porque realmente ele percebeu, né, a sua pessoa, né, a sua imagem diante de Deus. E Noé, ele sabia que não poderia acreditar na sua bondade, né, porque ele sabia da sua origem, né, a origem, ele sabia que o homem, ele havia deixado a Deus, ele não acreditava, o homem não acredita em Deus, o homem, ele acredita no seu próprio pensamento, e Noé, ele percebeu isso, ele percebeu essa maldade, isso chegou no coração dele, né? Então, por isso, ele achou a graça, né? Então, Deus sempre tem a graça ali, diante de todos, né? E Noé preparou a arca, né? Deus pediu para Noé preparar a arca, e Noé pregou, né, sobre a arca, né, sobre o dilúvio, sobre tudo isso, né, sobre como o homem vive diante de Deus, né, e que Deus quer conceder a sua graça, quer que o homem dependa da graça de Deus, né, quer que o homem acredite em Deus, né. E no livro de Efésios, vamos lá para Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 2. Eu já falei sobre essa palavra uma vez, eu acho. E diz assim, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus, ele preparou a arca, e Noé pregou sobre a arca, sobre o dilúvio, né? Assim também como Deus, ele concedeu a lei e os mandamentos, né, que o homem não pode cumprir, também Deus concedeu o tabernáculo, onde o homem fazia expiação pelo pecado. Então, o tabernáculo ali representa Jesus Cristo. Também a arca representa Jesus Cristo, porque naquele mundo antigo tinham muitas pessoas, né? E realmente as pessoas, pelo seu entendimento, né, não eram pessoas más, né? Nenhuma pessoa se vê assim, totalmente má, né? Nenhuma pessoa se vê assim, né? E também nos dias de hoje é a mesma coisa. Então, mas independentemente do que as pessoas estavam fazendo naquele tempo, o que elas fizeram,
elas tinham que entrar na arca para depender da graça, porque esse mundo, Deus já havia decidido que ia, né, levar o dilúvio, certo? Ia trazer o dilúvio sobre esse mundo. Então, Noé pregou sobre isso e quem acreditou em Noé, realmente, quem acreditou na pregação, entrou na arca, né? E entrou em Jesus Cristo e viveu, né? Pela graça, né, de Deus. Então, independentemente das obras, qualquer pessoa que fosse, né, independentemente do que ela tenha feito, ela entrando na arca, ela estava salva. Esse era o julgamento. Então, só que apenas, diz aqui, que apenas com Noé entraram, se não me engano, 7 pessoas na arca. Vamos ver aqui. Mais 7 pessoas, somente 7 pessoas entraram na arca, né? E quando nós lemos no Novo Testamento também, em Romanos, no capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, né, quem te livrou do pecado e da morte, né? Foi o Espírito da vida em Cristo Jesus, né? Então, quem livrou, né, Noé e aquelas mais 7 pessoas da morte, né, foi a palavra de Deus, foi o Espírito de Deus. Amém? E Deus queria salvar tantos quantos acreditassem. Assim também, nos dias de hoje, né, nós temos a Jesus Cristo e ele já cumpriu toda a justiça. Por isso que diz aqui: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, né, não há condenação, né? A nossa carne, ela não muda, mas quando nós, pela fé, acreditamos na obra de Cristo, nós nascemos de novo do Espírito, nós percebemos, né, aquele Cristo que nos justificou, que nos santificou, né, pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus, somente por Jesus Cristo, né, nós somos justos, santos e salvos. É o que está escrito na Bíblia, e isso que Deus vem permitindo até os dias de hoje, né, a sua palavra, ele vem permitindo que essa palavra seja, né, pregada, porque a Bíblia praticamente está em todos os países, só de repente alguns países que não permitem, né, a Bíblia, talvez, mas Deus ele vem permitindo graça no mundo inteiro, né, para que as pessoas saibam a verdade do Evangelho, né, e que na realidade Jesus Cristo ele já nos salvou, ele já nos justificou, né? Então, mediante a fé, nós podemos dizer, né, somente mediante a fé, não que nós temos algum mérito, né, por alguma coisa, né? Porque mediante a fé em Jesus Cristo, ele é que fez tudo por nós, amém? Então, até aqui, espero que vocês tenham gostado dessa palavra de 2 Pedro, no capítulo 2, né, versículo 5, né, sobre Noé, o pregador da justiça, amém? Então, se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, compartilha também com os seus amigos, seus colegas, seus familiares, e deixa aqui nos comentários, né, o que você pensa, né, sobre essa palavra. Pode deixar uma pergunta também, o que você pensa sobre, né, todo o Gênesis capítulo 6, né, Romanos capítulo 8, né, 2 Pedro capítulo 2, e muito obrigado e nós nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.